Olá! Respirar, que o vídeo hoje está quente. Vamos falar de intimidades. Olha que assunto gostoso. Quente, intimidades masculinas. Nós vamos falar de uma peça íntima dos homens. A cueca. Isso. A gente vai saber quais são os tipos que existem hoje. Como foi que as cuecas começaram a existir? Quando que os homens começaram a se vestir com essa peça? Por quê? Qual a importância delas? Que tipos de tecidos são usados ou foram usados? É um assunto gostoso. Eu sou Helena Venturini, sou bióloga, professora aposentada e sou uma curiosa pela própria profissão, né? Tanto a biologia quanto o magistério, né? A pedagogia do professor nos levam a pesquisar, a serem muito curiosos para aprender sempre mais. E eu mesma, aposentada, continuo curiosa. E tudo que me chama a atenção por algum motivo, eu quero saber o porquê daquilo, porquê da existência daquilo, né? E essa curiosidade é que me move. Então eu estou sempre pesquisando coisas. Quero só matar a minha curiosidade momentânea. E como eu gosto de ensinar, eu estou aqui para falar com você, para falar tudo isso. E hoje é a cueca. Por que é importante saber sobre a cueca? O que eu quero saber com a cueca? Gente, todo conhecimento é importante. Todo e qualquer conhecimento sobre qualquer assunto que seja é importante. Então, cueca, sim, horas, é uma peça de roupa do vestuário atual, não é? Então, essa é a importância. Saber mais sempre é importante. Vamos começar com o homem primitivo, 5.300 anos mais ou menos, é coisa básica, né? O que aconteceu, né? Os homens primitivos, através de suas atividades, a caça, a pesca, a agricultura, precisava de uma proteção ali, né, para os Países Baixos. Então as primeiras cuecas eram tipo umas fraldas que eles confeccionavam com couro. Imagina só o desconforto que era aquilo, nossa senhora, né? Mas era o que tinha para a época, não havia uns tecidos ainda. Vamos pensar em 1500, os portugueses desembarcam ali na costa baiana, o que encontra? Índios e índias, com tudo à mostra, aquele paraíso, né? Aí então os portugueses que já estavam num outro patamar do uso de roupas, né, querem vestir os nossos indígenas. Tadinho, imagina só a briga que foi, hein, para conseguir vestir os indígenas. Mas antes disso, né, se a gente pensar em Adão, também já andava nu pelo paraíso. Eva idem, olha que maravilha. Vamos pensar agora no Egito Antigo. Já vê mais ou menos lá por 1323 a.C. Em 1922, arqueologistas descobrem a tumba do faraó mais famoso até hoje, Tutancâmon. Tutancâmon morreu com uns 15, 16 anos, jovenzinho ainda. E para os egípcios, tudo que eles tinham na terra, eles levavam para a vida dos mortos. Então, junto à tumba de Tutancâmon, foram encontrados milhares de cuecas de seda e de linho. Não era o algodão egípcio, que era típico da época. E também eram fraldões, né? Ali a coisa era toda solta, né? Era só para cobrir. Porque no Egito, quem usava realmente esses fraldões eram os escravos. As pessoas das castas mais abastadas do Egito não usavam esses fraldões. Então era típico dos escravos.
Vamos lá para a Grécia. Grécia também os escravos usavam as roupas íntimas. Os homens que não eram escravos também a coisa era toda livre, né? Era uma liberdade só para eles e para as outras partes dos homens. Pulamos para o Império Romano. O Império Romano, né? Os homens já se vestiam com umas partes íntimas já cobertas, né? E a cueca, não do tempo como a gente conhece hoje, mas ela já ganha popularidade entre todos, né? Tanto as pessoas dos soldados quanto os imperadores, todos eles, né? Já usam esse artifício, né? Essa peça íntima. Século XIII, Europa. Surgem as populares ceroulas, né? Os reis, né? Os duques, ali naquela época, começam já a se vestir. Era naquela época dividido em duas partes, elas eram longas, né? Nessa época, mais ou menos, aparecem as cuecas que hoje a gente conhecemos como boxer. As cuecas boxer existem desde o século XV. Olha só, 15. Bom, até o século XIX, né, permanece mais ou menos aí essa ceroula em duas partes, daí depois eles cortam para ficar mais fácil para o homem tirar o pênis para urinar, e vai dando uma modificada, mas vai continuando até o século XIX em duas partes. No século XIX para o XX acontece o quê? A Revolução Industrial e as bicicletas. Gente, selim de bicicleta, quem já andou de bicicleta sabe que ele é duro, né? Que é ruim de andar. Então o que acontece? Tem que prender ali, né, as partes íntimas masculinas para que protegesse, né? Então começam as confecções, porque a era industrial começa com as máquinas, confecções de tecidos, e aí as cuecas com costura, inicialmente em V, né? E algodão ou flanela. Agora imagine uma cueca de flanela, é para cozinhar os ovinhos, né? Então, aí foi até o século XX. No século XX começa já essas cuecas mais modernas, com elásticos, com elastanos, com tecidos um pouco mais confortáveis, né? Dá uma melhorada aí na vestimenta íntima masculina. Os japoneses, até a Segunda Guerra Mundial, usavam o fendoshi, que são aquelas cuecas, acho que todo mundo já viu aqueles lutadores de sumô, que tem aqueles fraldões, né? Então era uma cueca mais ou menos daquele tipo até a Segunda Guerra Mundial no Japão. Agora, pasme, 1914 foi o primeiro comercial de cuecas nos Estados Unidos, jornais e revistas. Pulando aí algumas décadas, e em 1985, o goleiro Emerson Leão, foi goleiro na seleção brasileira, ele pousa, né? Faz uma outdoors em São Paulo, espalhados com ele vestindo lá uma propaganda de cueca, né? Hoje a gente tem o David Beckham, né, que é um incentivador aí do uso de cuecas, né, fazendo propaganda de cuecas pelo mundo. Que ninguém nos ouça, mas dizem as más línguas que ele põe um enchimentozinho de colmeias na cueca. Eu não sei, mas é o que dizem. Bom, outra coisa interessante com relação às cuecas é cueca na política. Gente, vamos pegar aí para trás. Bill Clinton, uma repórter da CNN, pergunta assim: Bill, você prefere a slip ou a boxer? Bill Clinton dá uma descartada e não responde a pergunta. Isso foi na época em que Bill Clinton teve um affair lá com uma estagiária, a Monica Lewinsky. Lembram disso? E mais recentemente, em 2009, tivemos o quê? Cueca
carregando dinheiro, né? Lembram disso? Um empresário brasiliense carregando dinheiro para lá e para cá, com dinheiro na cuequinha. Então, olhe quantas curiosidades a gente tem. Bom, e esse nome cueca vem de onde? Origem latina para metade do nome, culus. E eca, de origem grega, que quer dizer habitat, moradia, casa. Então, cueca, culus, moradia del culos, ou do culus, e mais algumas coisas que andam por ali, não é? Então, esse é a origem do nome cueca. Modelos atuais vendidos no Brasil. Slip, a mais vendida. Aquela que é com fenda, né? Cavada nas laterais. A boxer é preferência dos homens que têm maior estatura, porque ela deixa o corpo mais confortável, mais longilíneo. Então, é aquelas que vêm até mais ou menos o meio da coxa. A samba canção deixa tudo soltinho, né? Ela é mais larguinha, né? E a sunga, que está entre a slip e a boxer. A perninha dela um pouquinho mais para cima, né? Não chega até o meio das coxas, está um pouco mais acima. E por último, não tão usado, a gente tem a jockstrap, que cobre apenas o pênis. A parte de trás fica à vontade, né? É tipo um tapa-sexo usado em cinema, em TV, né? E os modelos masculinos hoje de cueca, né? Porque a gente vê, tem com costura, sem costura, aquelas, até um status, né? Aquela parte onde prende aquele elástico, ela geralmente vem com a marca, né? A marca da cueca, e a marca vai dizer que tipo de rapaz é você, um de melhores poder econômico, um de pior poder econômico, é pela marca da cuequinha que fica ali à mostra. Aliás, cueca à mostra em presídios quer dizer que você quer intimidade, entendeu? Mostrar ali aquela coisinha, aquela tirinha da cueca e o início ali do reguinho ali, né? Que você está querendo intimidade. Então, cuidado aí com esses reguinhos aparecendo, tá? Dizem, na cadeia isso. Os modelos masculinos de hoje têm cada vez mais status. Então, aquilo que eu disse há pouco, a tirinha quer dizer o status, a moda, o poder, o dinheiro. Olha só, uma cuequinha faz tudo isso, vai mostrar o poder, o dinheiro, a hombridade. Falar em hombridade, gente, vocês viram que tá tudo cor-de-rosinha hoje, ó. Ai, que bonitinho, tudo da cor-de-rosa. Por quê? Porque rosa, antigamente, era a cor do masculino. Porque o rosa é uma cor quente, poderosa, né? E então, como o sexo masculino é tido, né? Tô falando antigamente, tô falando hoje não. É tido como mais forte, mais poderoso, mais viril, era a cor do gênero masculino. Viram só? Olha quanta coisa a gente viu. Eu aprendi, vocês aprenderam, eu passei tudo que eu aprendi para vocês. Olha, deu um trabalhinho isso aqui. E por isso é que está o benefício de você se inscrever no canal. Olha quanta coisa eu vou te contar. E vou te contar mais sobre intimidades nos próximos vídeos. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, manda sugestões, aciona a sinetinha que é para você ficar sabendo, né? E é isso por hoje. Um abraço grande, forte, e até a vitória. Sempre!